Muito bem, gente. Hoje estou tendo o prazer de conversar com o Gil Marcel. O Gil é aqui de Canoinhas, nascido e criado aqui em Canoinhas, hoje mora em Curitiba, e ele acaba de lançar um livro voltado para um estudo que ele fez das telenovelas brasileiras. O nome do livro é 101 Grandes Vilões e Vilãs da Telenovela Brasileira. Só pelo nome aí já chama a atenção da gente, né? De curiosidade, né? Quem são esses grandes vilões da telenovela brasileira? E também imagino que a cabeça de quem ouve já começa a relembrar alguns nomes, né, Gil? Tudo bem? Oi, Ednei, tudo bem? Quero agradecer o convite. Quero mandar um oi para todo mundo que está assistindo no J+. É isso, é um título meio longo, né? Por uma pesquisa longa também, e que partiu dessa minha paixão pelo gênero mesmo, assim, desse meu desejo de contribuir, de uma certa forma, para a bibliografia do gênero. A gente ainda tem, quem conhece muito sobre novela ou estuda televisão, sabe que a gente tem um número razoável de bibliografias, mas eu encontrei um espaço, eu aliei essa oportunidade de espaço para poder falar sobre um tema que não estava ainda sendo abordado, não dessa forma, né, na literatura, e também aliar a uma paixão que eu tenho, que é tanto a telenovela quanto os vilões de novelas, né, que são os personagens que basicamente movimentam a trama. A ideia do livro partiu disso, né? De tentar alinhar e contribuir para essa bibliografia do gênero e também falar de um assunto que eu gosto muito. Já vou falar mais sobre o livro, mas antes queria relembrar a sua trajetória, porque eu te conheci aqui em Canoinhas quando você escrevia esporadicamente sobre TV, sobre séries, sobre novela também. Então sempre começou como um hobby, como com todas as pessoas que escrevem, né? E aí depois que você terminou o ensino médio aqui, foi fazer faculdade, o que que aconteceu com você depois disso? Cara, eu me formei aí em Canoinhas mesmo, eu fiz design em Canoinhas na UNC, e aí por uma questão de espaço mesmo eu acabei vindo a Curitiba, porque eu na época de mercado de trabalho e tudo mais, eu achava que aqui seria uma oportunidade bacana para expandir. E eu vim quando eu estava fazendo a especialização em cinema, aqui, numa universidade chamada Tuiuti, Universidade Tuiuti do Paraná. E aí aqui foi muito legal que ampliou o meu leque e eu comecei a trabalhar como roteirista audiovisual, mas focado para o educacional, que é uma frente que tem mais demandas do que o cinema, por assim dizer. O cinema ainda é muito caro de produzir, né? A gente está vivendo um momento incrível do cinema nacional, mas ainda é algo caro de ser produzido. E aí eu fui para a linha do material educacional. E aí nele eu fiquei até pouquíssimo tempo, tanto educacional quanto institucional. Trabalhei como roteirista de videoaula, então fazia toda a parte de roteirização desses materiais didáticos. Depois eu fui fazer eu ampliei o leque, fui fazer design instrucional, que para quem não sabe é aquele profissional que controla a esteira de produção, desde a fabricação, determinou o livro, ele vai transformar aquele livro num material audiovisual, seja um objeto de aprendizagem, um jogo, um vídeo, né, uma videoaula, enfim, tentar encontrar os melhores meios de comunicar aquele conhecimento. E depois eu fui a expandir para a área de tanto coordenação de projeto, área de analista de conteúdo, mas sempre o conteúdo e o texto fez parte da minha vida, fizeram parte da minha vida. E começou mesmo, além das redes sociais, né? Quem é 30 a mais, viveu a época do Orkut, viveu toda aquela época do início dos anos 2000. Eu escrevia muito para essa rede e aí eu tive a oportunidade de escrever aí em Canoinhas, então eu tinha uma coluna de TV e cinema. E aí ali eu conseguia colocar tudo aquilo que eu estava vendo, que eu estava gostando, que, enfim, eu lembro da gente conversando sobre o Oscar, inclusive você e eu, sentados e falando e fazendo aposta e comentando sobre isso. Então, o conteúdo sempre fez parte da minha vida. O que eu aliei nos últimos anos, morando aqui em Curitiba, mas sempre vou a Canoinhas, porque minha mãe mora em Canoinhas até hoje, foi o conhecimento que eu tenho de estrutura de conteúdo com o conhecimento que eu tenho em televisão e cinema. E aí agora, recentemente, é que eu me encontrei mesmo como roteirista audiovisual e como agora como escritor, né? O 101 Grandes Vilões e Vilãs é minha primeira publicação. Então a ideia era, lá atrás, era escrever ficção.
de primeira, né? Mas esse tema foi tão bom para mim, cara, puxou tanto que eu falei, não, eu preciso escrever, apesar de que hoje eu vejo o tamanho da missão, porque selecionar 101 vilões não foi fácil, e não foi fácil também trabalhar esses perfis, né? Mas foi gostoso, foi uma experiência gostosa e que com certeza contribuiu muito, contribuiu para o que eu sou hoje, o livro já, e também o livro foi contribuído pelas experiências que eu tive, tanto em Canoinhas, no início da minha profissão, lá no berço né, do Gil profissional, quanto o que eu fui acumulando aqui em Curitiba. Esses 101 vilões, eles são um recorte desde 65, quando estreou a primeira novela, até hoje, ou você fez um recorte mais menos espaçado, assim? Eu peguei desde a primeira, eu considerei, digamos, desde a primeira telenovela diária, que foi 25499 Ocupado, É mais estrelada atualmente, pela então. Glória. Isso, mas aí eu considerei a partir de 63, mas Uhum. o primeiro vilão que está no livro é de 64, né? Então eu pego desde 64 até 2024. Eu pego essa fatia de tempo cronológica, então os 101 estão distribuídos por décadas, e em cada década a gente tem um texto de abertura, porque eu queria, Ednei, pessoal, contextualizar como é que estava o Brasil naquela época, como é que o Brasil se relacionava com a televisão e como é que toda essa influência impactou na escrita desses personagens, porque a novela, e todo mundo que escreve novela e trabalha com novela sabe que ela é uma obra viva. Ela depende do momento cultural do país, ela depende do que o país entrega para a televisão, né? Das discussões que estão em alta. Quem conhece novela sabe que a gente teve nos anos 80 e 90 esse apogeu mesmo, com Gilberto Braga escrevendo, Glória Pérez, o Manuel Carlos nos anos 90 especialmente, que retratavam essas dores, angústias, as delícias de ser brasileiro, né? Enfim, todo esse esse conjunto que transforma o brasileiro, que transforma a identidade do brasileiro, que define a identidade do brasileiro. E o vilão é peça integrante dessa trama. Então, eu puxei tudo isso, eu tinha tudo isso como, vamos imaginar que eu tinha os post-its todos, né, em volta, para poder trabalhar em cada um dos 101 textos. Então, o livro tem um texto para cada década, é um texto de abertura para mostrar como é que estava o Brasil e essa relação do brasileiro com a televisão e do como os personagens foram impactados, especialmente os vilões, né? E aí eu fui traçando cronologicamente. Uma coisa muito interessante que veio durante a pesquisa foi o modo como, isso foi algo que só a pesquisa me trouxe, o modo como essas nuances do brasileiro impactavam nas maldades cometidas pelos personagens. E como a criatividade dos autores trabalhava isso, né? Quando a gente vê a internet e a tecnologia invadindo as tramas, a gente vê uma série de arsenais diferentes que os vilões podem trabalhar, né? Então, o celular se transforma num meio de comunicação, então você não tem mais o cara a cara no embate, enfim, a gente tem uma série de estratégias narrativas que os autores usaram muito bem, isso, na maioria das vezes, para agregar naquele perfil daquele personagem. Então, foi um estudo que alinhou a história daquele vilão, então, quem era aquele personagem. Vamos pegar, por exemplo, a Carminha de Avenida Brasil, que é um personagem que todo mundo lembra. Quem era a Carminha inserida naquela história? O que ela queria de fato? Porque o vilão é alguém que quer algo muito, né? Que é algo com muita intensidade. Como é que ela se conectava com esses personagens? Que maldades que ela cometeu para ser encarada como uma vilã de fato, para defini-la? E não só isso, eu trouxe em cada texto, os textos são rápidos, mas os textos tentam trazer o que é o personagem, qual a relação dele com a história, é, qual a relação do intérprete com aquele personagem, então como é que, no caso da Carminha, a Adriana Esteves se relacionou com ela, o que ela disse sobre aquele personagem, e o que nós, enquanto público, e muitas vezes representados pela imprensa, né, pelos jornalistas que cobrem televisão, que cobriram televisão desde 63 até agora, como é que eles encaravam esses personagens. Então, nem sempre, a Carminha, no caso, é um exemplo de sucesso.
mas eu trouxe e resgatei vilões, Ednei, que não foram tão bem aceitos pelo público. Mas por que eu recortei? Porque teve algo de especial naquela composição, ou na relação com o intérprete, ou a crítica não encarou muito bem, mas o público adorou o personagem. Então, tem todo esse conjunto, esses ingredientes que eu quis trazer para a receita do livro. A questão da novela ser uma obra aberta, e especialmente a Globo, que, claro, notadamente é a que mais produz novela no Brasil, eles fazem aquele estudo de grupos, né, que vão, então, definindo os rumos da Isso. trama, que é justamente nada mais é do que espelhar o desejo do público, ou o que o público sente na novela, né? Ou seja, é um excelente estudo, é uma excelente forma de você estudar os costumes de uma época, né? A forma que a sociedade se comportava naquela época. Diante disso, você tem um baita de um case agora, né, Gil, que é de Vale Tudo, porque ela é de 89, a versão original, do período de redemocratização, início da redemocratização do Brasil, estava acabando de se livrar da ditadura militar, em que se falava muito de corrupção, falava-se muito de levar vantagem em tudo, de farinha pouca meu pirão primeiro, né? Enfim. E agora você tem o remake que vai estrear semana que vem na Globo. E a Manuela, que é a autora, a Manuela Dias, ela já chegou a falar que o Brasil mudou, é diferente, hoje o Brasil não é tão vira-lata. Você acha que mudou mesmo? Você não acha? A gente não viu ainda como que isso vai se dar na prática, porque a novela ainda não estreou. Eu acho, inclusive pelas outras entrevistas que eu vi dela depois dessa declaração que ela falou que o Brasil mudou, que a Globo já deu um puxão nela e disse, ó, não mudou muita coisa não, você tem que ver que as coisas não mudaram muito não. Mas a gente só vai ver o efeito, a gente só vai ver na prática o que que é o efeito disso. Mas na tua opinião, a Odete Roitman de 89 tem que ser a mesma de 2025 ou o Brasil realmente mudou? Olha, é ótimo. Talvez quando esse papo for divulgado, a novela já esteja no ar, né? Enfim, a novela já vai estar no ar e a gente tem algumas respostas de como é que a Manuela Dias vai estar trabalhando com esse mosaico. Eu gosto muito de adaptações, eu não sou contra os remakes. O que está acontecendo ultimamente é que eles estão recorrendo muito aos remakes porque são marcas reconhecidas pelo público, né? A gente tem exemplos agora recentes de Pantanal, que foi muito bem, foi um produto que foi muito bem, e a gente teve logo depois Renascer, que ela foi tão bem embalada quanto Pantanal, mas ela não chegou a empolgar tanto quanto Pantanal. Eu acho até pelo teor da trama. Renascer era uma trama um pouco mais fechada, mais escura, mais, né, dramática do que Pantanal, que tinha mais núcleos e que a coisa fluía um pouco mais como uma novela. No caso de Vale Tudo, ela é tida como uma obra quase que intocável, né? Mas ela nasceu do desejo do Gilberto Braga, da Leonor Basseres e do Agnaldo Silva de falarem sobre o brasileiro, né? A história de que o Gilberto Braga teve a ideia durante um almoço de família, em que a família dele questionava se valia a pena ser honesto no Brasil. E que é uma cena que está no primeiro capítulo, com a Glória Pires conversando com o avô dela, que é uma das minhas cenas preferidas da história da televisão, em que ela fala para o avô, pede um favor para o avô, e o avô fala que a pessoa que rouba hoje pode matar amanhã. E é uma cena que define toda a novela. Então, para muitos, Vale Tudo é uma obra intocada, né, intocável. Eu acho que a Globo está tentando, e acho que isso é super válido, com outro elenco, com outro peso. Eu acho, é curioso, né, Ednei, porque eu acho que o nosso Brasil, em vários assuntos, vários pontos, ele não se diferenciou do Brasil de 89, de 90. A gente ainda tem uma questão de levar vantagem no Brasil. Acho que a gente entraria numa outra seara agora, mas acho que tem várias questões muito válidas. Infelizmente, elas ainda são válidas para serem discutidas, mas que dá um caldo muito bom para a Manuela trabalhar na novela. Hoje, por exemplo, a Maria de Fátima de 2025, ela vai querer ser influencer, né? Ela tem um apego a essa aparência das redes sociais. A Maria de Fátima de 89 queria casar com um homem rico e queria viver no bem bom, né? Tanto que ela vende a Pelo. casa da mãe. Ela quer ser Oi? pelo.
Ela queria ser modelo, mas ela não tinha paciência para ser modelo. Quem viu a novela e lembra, ela queria ganhar, ela queria só o glamour, ela não queria o trabalho, né? Ela não queria o trabalho, ela queria o fofão, né? Como diz a música do Erasmo, para ter fofão, trabalhei, trabalhei. E era isso. E o divertido da personagem era essa cara de pau que a Maria de Fátima tinha. Eu não sei como, ainda a gente não sabe, o grau de, como é que vai ser a medida da Manuela Dias com essa nova versão. O que a gente já vê das chamadas é que no caso da Odete, é, inclusive que a Globo já divulgou de antemão, achava que a Globo iria segurar um pouco mais a personagem, e já nas chamadas ela já fez questão de trazer essa isca. Eu acho que a Odete está mais aberta, talvez ela vá aparecer um pouco mais. A Odete Reutemann de Vale Tudo original, ela era mais, ela aparecia e ia viajar, ela estava mais pontual na novela, né? Hoje eu acho que eles vão usar muito mais a imagem da Débora. Não Ela sou contra, então respondendo para participação ti, perdão, Gil, mas ela entrava na novela depois da metade dos capítulos lá no ar, praticamente, na né, primeira. ela entrava, se não me engano, no capítulo, depois do capítulo 30, ela entrava, que é aquela ligação que ela faz, que não aparece o rosto dela inteiro e ela pede para. Já tinha andado toda a primeira fase da novela com a Fátima no Rio e com a morte de um personagem. Quem não viu, não vou dar spoiler, né? Vai que vai ter a surpresa aí, mas tem um personagem que é importante nesse primeiro momento e que morre na novela. E aí a Odete chega. Então, mas é muito curioso, Ednei, como ela estava na novela desde o início, porque ela era muito temida, mesmo sem ser vista. Isso foi muito bem armado pelos autores, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar é que era um trio de autores, né, na original. E a gente tem hoje Manuela Dias solo, ela tem os colaboradores dela, mas escrevendo uma das novelas mais importantes da nossa televisão. Tanto que no livro a gente tem três vilões de Vale Tudo. A gente tem a Odete Reutemann, a gente tem a Maria de Fátima, que era a Glória Pires, e a gente tem o Marco Aurélio, que era o personagem do Reginaldo Faria, e que era um corrupto, assim, com perdão do termo, era delicioso, porque ele era muito cara de pau. Ele era o cara, ele era o que eu acho que está mais próximo do que a gente vê hoje em dia. Ele era o parasita, né? Ele é o cara que está na política da empresa, digamos assim, e que está em todos os pontos para tirar vantagem. O objetivo do Marco Aurélio era tirar vantagem. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, vale a pena esse remake. Eu acho que a Globo vai ter que tomar alguns cuidados para não virar refém, Ednei. É complicado, vejam bem. Se ela seguir exatamente a mesma novela, o mesmo roteiro, com as mesmas intensidades, o público vai dizer por que, que a gente está vendo isso se eu tenho o original? E vai comparar inevitavelmente, já está comparando. Se ela mudar, o público vai fazer piquete. Por que mudou? Porque... Tanto que foi isso que aconteceu. A Manuela Dias deu uma declaração, né? Você bem lembrou, dizendo, inclusive, insinuando que a Odete teria outras nuances e que a Heleninha Reutemann teriam outros problemas, ela não ia tocar no problema do alcoolismo da Heleninha como, como foi tocado da primeira versão. E o que se sabe é que houve um retorno para ela da emissora de que existem algumas coisas em Vale Tudo que não se mexem. E uma delas é a Odete Reutemann. Não se mexe em Odete Reutemann com outro perfil. E aí ela mesmo foi para as redes e falou, gente, fiquem tranquilos que Odete vai ser Odete. E aí a gente internamente não sabe o que aconteceu de fato, como foi essa conversa, mas ficou claro que, tanto que agora ninguém fala mais da Odete como... porque ela insinuou o politicamente correto também. Isso eu menciono no livro quando eu falo sobre a última década, agora de 2025, eu termino falando sobre Vale Tudo, estava vindo aí, né? Chegou. E aí ela não fala mais do politicamente correto, né? A Odete pro, promete ser a Odete que nós vimos, só que agora encarnada pela Débora Bloch, né? Uhum. E uma curiosidade interessante aqui, que o convite inicial era para ser Fernanda Torres, a Odete Roitman, né? E ela, como estava lidando É. com o filme Ainda Estou Aqui, teve que recusar, e aí a Débora Bloch vem. Você gosta da Débora Bloch, vilã?
eu gosto da Débora de todo jeito. Eu acho que a Débora, a Fernanda Torres, a, a Andréa Beltrão, a Drica Moraes, elas fazem parte de um panteão, assim, de atrizes que se dão tão bem com texto de comédia quanto com drama. A minha questão com a Débora, como noveleiro, é que ela havia feito uma mesma vilã em duas novelas antes. E aí agora ela emendou a Odete. Era mais esse. Antigamente a Globo tinha esse controle maior, não sei se você lembra. Se a Lília Cabral fez uma vilã, ela não vai fazer uma vilã na próxima novela. Se o Agnaldo, o outro autor, precisa dela, para uma vilã não é ela. Então eles tinham eles dosavam, né? Lembra, tinha uma época que eles falavam muito em descansar a imagem. Hoje em dia não se vê, ainda mais com o streaming, né? A gente viu Camila Pitanga em Beleza Fatal, e agora ela já vai estar fazendo uma ponta na nova novela das sete. Enfim, o mercado mudou. O E a mercado. Fernanda foi uma pena, de fato. Foi uma pena a Fernanda não ter conseguido pela agenda mesmo, sabe? É muito interessante esse mercado mudar justamente nesse momento, né? Que a Globo tinha os contratos fixos com os seus autores, numa época em que ela tinha quase nenhuma concorrência, que era mal o SBT e a Record que produziam alguma novela ou outra, né? E hoje que vem essa concorrência do streaming com séries e agora novelas, a Globo liberou os atores para depois da obra concluída, né? Irem para qualquer emissora que quiserem. É até curioso essa mudança do mercado, que deve ter muito a ver com o financeiro do que com realmente uma estratégia, porque agora que valeria a estratégia de segurar talentos, né, de reter talentos, o que eles fizeram por muitos anos que não precisava necessariamente precisava ocorrer. Mas Gil, você falou de Beleza Fatal e obviamente não deu tempo de você incluir a Lola aí no teu rol, né? Mas ela valeria, Claro. sim, não valeria? Valeria. Eu, não, eu confesso que eu tô atrasado com a minha maratona de Beleza Fatal. Mas a Camila também é sempre um prazer de ver em cena, né? É, tanto no cinema quanto na televisão, assim, eu acho que ela tava despojada, eu vejo a Lola como uma personagem muito, no início havia um medo, um receio dela repetir a Bebel, de Paraíso Tropical, não sei quem lembra, a Bebel era uma garota de programa, numa novela lá de 2007, do Gilberto Braga, e tinha esse medo de que, talvez, tanto que quando anunciaram a Lola, porque Beleza Fatal demorou para sair, né? Demorou para a Max lançar a novela. Era para ser, inclusive, uma novela mais longa, e aí depois acabou ficando com 40 capítulos. A Globo lançou Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo, para que tivesse essa, entre aspas, competição, né? Enfim, a Camila Pitanga estava na novela, e aí Paraíso Tropical estreou, terminou, e Beleza Fatal não havia estreado ainda. Então, eles seguraram mesmo a novela durante um tempo, eu não sei se foi o processo de edição, eu acho que streaming também, Ednei, tem um outro ritmo de fazer. A questão de comparar Globo com streaming, e acho que por isso que a Globo se sentiu também confortável para dispensar alguns nomes, é que quando ela chama, a tendência é que essas pessoas aceitem, porque ela ainda é a principal fabricante do gênero, né? Mas a Globo, eu estava comentando da Camila, eu acho que no streaming, o legal do streaming é que ela se sentiu confortável. Eu vejo a Lola como uma personagem muito confortável com o texto, né? O que também é curioso, porque a novela foi feita para streaming, para HBO Max, que agora é só Max, né? Com esse rebrand que eles fizeram. E tem até uma frase que foi usada muito na divulgação, que a Lola dizia que ela é novela, eu sou streaming. Tem algo nesse sentido que ela fala. Eu sou streaming, eu sou rápida, eu sou. E curiosamente, Beleza Fatal está passando, foi comprada pela Band. Então, ela está passando na TV aberta. O que também causou recentemente um mal-estar entre parte do elenco, que fez a novela para o streaming, porque era um produto feito para o streaming e agora está vendo a novela ser vendida. Eu acho que isso são ossos do ofício, né? Acho que são. Você vende tua imagem, você vai. Assim como eu vendo um texto, né? Esse texto vai ser, enfim, pode ser replicado, vai virar um filme, vai virar um livro, enfim, vai ser vendido as cópias, e claro que você, como ator ou como escritor, você nem sempre tem esse controle da tua obra. Acho que o que vai acontecer muito, talvez, alguns atores ficarem receosos de apostar no streaming no futuro. É, talvez não muitos, porque Beleza Fatal deu certo, né? Porque a Globo, quando exibe, quando produz,
ele já sabe qual é o veículo, né? Globo, Globoplay ou mercados internacionais para quem é parceiro da Globo. Mas a gente está vendo esse novo momento, né, Ednei? Eu acho que Beleza Fatal mostra um pouco isso, de uma novela mais enxuta, uma novela com uma cara. Eu não gosto muito de usar essa comparação de uma novela com cara de série, porque eu acho que a novela ela não é episódica, como o pessoal está falando hoje. A novela ela é capitular. Você tem um capítulo com ganchos desse capítulo, né? A estrutura episódica ela é um pouco diferente, né? Mas já pegou, eu gostando não, a nomenclatura já pegou, porque Beleza Fatal ela confira os episódios da semana, então a galera já tá, acho que o modo de ver e encarar a novela tá mudando também hoje, né? Parece-me que é o início de algo que tende a mudar, mas a Globo ainda domina no TV aberta, né? E nem todo mundo tem dinheiro para pagar streaming. E a Globo tem uma capilaridade nacional que não tem como chegar tão fácil, né? Que é de ela estar presente em Não noventa e tem, nove por cento do território brasileiro, com não tem mesmo. afiliadas, antenas e tudo mais a parafernália necessária para pegar, enquanto que a internet não é tão disseminada assim, que é o mínimo que a pessoa tem que ter para poder assistir um streaming, né? Ela depois tem que ter assinatura também daquele serviço, né? Gil, algum preferido, É. alguma preferida desses 101 vilões ou você não quer falar todos são preferidos? Cara, olha, o meu cachorro, eu vou esperar ele parar para eu responder, tá? Não está captando, não, pode falar. Tá, tudo bem? Tá, então corta isso aí. Cara, eu tenho vários, é muito cruel perguntar isso, porque eu fiz um livro com 101, né? A pesquisa me trouxe muitas descobertas boas, sabe? Boas de verdade, assim, de personagens que estavam é, é, meio que negligenciados pela memória do noveleiro, sabe? O livro me permitiu, Ednei, além da Carminha, do Félix, da Nazaré, da Odete, da Cristina de Alma Gêmea, do Dorico Paraguaçu, do Silvio Malta, dessas figuras que são sempre lembradas, o livro me permitiu avançar um pouco além naquelas que não eram tão lembradas, e ir mais além ainda, que era trazer personagens de intérpretes que marcaram a minha jornada como noveleiro também. Então, por exemplo, Laura Cardoso tem uma vilã que está no livro, de uma novela de Salsa e Merengue, uma novela chamada Salsa e Merengue, do Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa, que é a Tia Ruth, que era extremamente desbocada, ela era descolorada, era uma personagem que estava sempre com um copo de drink na mão. E aí me trouxe a oportunidade de resgatar bons personagens que eram vilões e que foram feitos por atores e atrizes de peso. Então, essa foi talvez uma das fatias que eu mais me diverti de construir, sabe? E também tem a fatia da pesquisa, do que a pesquisa me trouxe, né? Especialmente 60 e 70, que não faziam parte da minha formação de noveleiro, né? Eu sou do final dos anos 80, então eu vivi 90 e 2000, especialmente como noveleiro, né? A minha adolescência ali foi nos anos 2000, e ali a gente tem a Laura de celebridade, a gente tem a Nazaré, a gente tem a Marta, que a Lília Cabral fez em Páginas da Vida, que era uma mãe super amargurada. Mas se eu pudesse destacar e ir além do básico, que é Odete, Carminha, essa galera toda, tem uma personagem que eu gosto muito, que a Natália Timber fez, numa novela que foi um fracasso na primeira vez que foi exibida, ela foi longuíssima, que é Força de um Desejo, do Gilberto Braga, e que ela fazia a matriarca da família depois da morte da Sônia Braga, e era uma mulher, uma novela de época, então era uma mulher completamente amarga, era uma vilã clássica, era uma vilã de novela no sentido do folhetim mesmo, sabe? Uma mulher que não aceitava a nova esposa do barão, que era casado com a filha dela que havia morrido, então ela fazia de tudo para destruir todo mundo à sua volta. Acho que tem vilões que são essa célula ruim, né? Que não necessariamente é só a maldade que ele comete, mas o modo como a energia dele impacta ao redor daquela história. Eu acho que a Idalina é um bom exemplo disso, assim. Mas é impossível, cara, mencionar só um, assim, porque eu descobri tanta gente boa, tanto personagem incrível, sabe? E que, de fato, Ednei, movimentou a novela. O que fica, acho que, do livro é como esses personagens e esse desejo por algo
geralmente é a mocinha ou o mocinho, né? Porque o vilão é aquele personagem que não, o bom vilão, né? O personagem bem escrito é aquele que tem esse egoísmo de achar que está fazendo bem para Uhum. si mesmo. E ele está cometendo as piores atrocidades para que ele termine bem. Ele não, ele é desmedido. Acho que existe esse termômetro do vilão, ele não funciona muito bem. E eu estou muito feliz que o livro reúne muitos personagens que foram além disso e que movimentaram toda a história. Se a gente tira ele, muitas novelas ali não parariam em pé, sabe? Eles movimentaram toda a trama. Então, eu estou muito feliz com a pesquisa, pela pesquisa ter me trazido isso. E eu espero que quem compre o livro, quem leia, perceba isso, perceba essas delícias que eu trago em cada um dos textos. Vamos perceber, já fiquei com vontade de ler 101 Grandes Vilões e Vilãs da telenovela brasileira. O livro foi lançado em Curitiba e já está à venda pela Amazon. Isso vende teu peixe. Exatamente. Exatamente, está à venda pela Amazon, está à venda pela Cultura, pela Curitiba, quer dizer, não sei se a Cultura está funcionando ainda, mas eu acho que o site está, e está à venda também nas livrarias, então, e quem não encontrar nas livrarias, pede o livro, porque aí eles encomendam o livro, é todo esse processo, é isso, a indústria do livro precisa desse boca a boca, né, então eu conto com todo mundo que descobriu o livro, que for descobrir o livro, para fazer esse movimento, para espalhar essa palavra noveleira e para que mais gente conheça o trabalho. Muito legal, Gil. Prazer conversar com você, prazer em acompanhar essa tua trajetória e chegar aí com uma obra fascinante que com certeza vai agradar muitos, muitos leitores, leitoras e noveleiros principalmente, né? Obrigado pela atenção. Obrigado, Ednei. Que bom matar um pouco da saudade e obrigado pela atenção de todo mundo.